Olá pessoal, bem-vindos ao Esporte Guará. E olha, Sampaio Corrêa entra em campo hoje à noite no Estádio Castelão contra o PAC. Os dois times vêm de vitórias nas suas primeiras rodadas do Campeonato Maranhense. Os dois times dividem a liderança do Grupo A, cada um com 3 pontos. E hoje é o tido jogo de 6 pontos, porque se o Sampaio vencer ou o Pinheiro, consegue abrir uma margem de diferença muito interessante para a última rodada da fase de classificação ficar mais tranquilo para tentar avançar de fase. Quem também vai jogar, só que no final de semana, no sábado, é o Juventude que recebe o IAP. E o detalhe dessa partida é que os dois times foram derrotados na estreia da sua temporada da competição. Além disso, também tem a repercussão da vitória do São José, que vive um excelente momento dentro de campo, sob o comando técnico do Dejair Ferreira. E além disso, tem o Motoclube de São Luís, que conseguiu se recuperar no final de semana, vencendo do Tum-Tum, mas no final de semana seguinte, meu amigo, já tem uma difícil missão fora de casa, dessa vez contra o Cordino. E a gente vai falar de tudo isso logo depois do recado da TVN, porque são 250 megas de internet, mais 20 GB de telefonia móvel por apenas R$ 189,80. Então garanta essa super conexão dentro e fora de casa e navegue à vontade com uma internet em alta velocidade. É mais diversão para você e toda a sua família nessas férias. Então aproveite essa oferta, essa conexão e principalmente essa economia. E assine TVN pelo telefone 31 99 72 70. E olha, como eu havia falado, o Sampaio Corrêa joga hoje à noite contra o Pinheiro no Estádio Castelão e as duas equipes querem nada mais, nada menos do que vencer e encaminhar suas classificações para a segunda fase do Campeonato Maranhense. Vamos acompanhar o dia a dia, a semana e o momento dos dois times na competição. Hoje à noite, o Estádio Castelão vai ser palco para o jogo entre Sampaio Corrêa e Pinheiro, dois times do Grupo A que dividem a liderança do estadual. O Sampaio venceu o Juventude Samas na primeira rodada fora de casa por 2-1, com grande atuação do camisa 10, Soares, que fez dancinha e tudo na comemoração. Já o Pinheiro venceu o IAP no estádio Costa Rodrigues no último final de semana e foi pelo placar mínimo de 1-0, com gol de Peterson, mas quem deu o tom da partida foi o meia Márcio Diogo. E hoje à noite, se não houver empate, um dos dois times se isola na liderança com 6 pontos somados. Com muita novidade no elenco, o Sampaio conta também com quem já jogou contra o Pinheiro. O lateral direito, Mateuzinho, que estreou bem dando passe para o gol de empate contra o Altos, conversou pós-jogo e falou sobre a confiança para o restante dos jogos, mesmo com a perda da sua avó durante a semana. Se sentindo realizado, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade e todos os meus familiares que me apoiou. Sensação de estrear bem. A gente vem trabalhando durante a semana. Sou grato pela oportunidade e pude corresponder dentro do campo. Perdi minha avó recente, foi muito difícil essa semana para mim, mas Deus deu força e nos honrou. Essa vitória vai para minha avó e toda a torcida aí do Sampaio. Muito obrigado. Pelo PAC, o clima do vestiário na vitória contra o IAP é o mesmo que vai acompanhar o time durante todo o campeonato, afirma o técnico Carlos Ângelo. Só vamos ganhar na montagem e na qualidade. Tá vendo? Qual que tem que tomar? Atitude tem que ser o máximo. Vamos lá, sempre nós, campeões somos nós. Façam suas apostas, porque hoje é dia de futebol no Estádio Castelão. E é um jogão de bola porque define praticamente uma possível classificação. Lembrando que os dois times que estão dividindo a liderança venceram suas respectivas partidas e os últimos clubes, que no caso é o Juventude Samas e o IAP, ainda não somaram e já vão para a sua segunda rodada. O IAP perdeu fora de casa para o Pinheiro, o Juventude perdeu em casa para o Sampaio Corrêa. O jogo de hoje pode definir muita coisa quanto à classificação do Grupo A, bem diferente do Grupo B, que tem o Motoclube de São Luís, tem o São José
o Cordina e inclusive o Tum-Tum, que não tem pontos, mas deixa muito em aberto a classificação do Grupo B. Já o Sampaio Corrêa vai mais uma vez forte para o Estádio Castelão, contar com a sua torcida, o apoio da sua torcida é muito importante. Então quem puder, tá saindo do trabalho, dá uma passadinha lá no Estádio Castelão, tá saindo da faculdade à tarde, enfim, diversas situações, você pode comparecer lá no Estádio Castelão e apoiar o seu time do coração, tanto o Sampaio Corrêa quanto o Pinheiro. Os dois times vão muito forte, o Márcio Diogo com certeza vai voltar a ser ainda mais a arma do Pinheiro, até porque eu acredito num jogo muito reativo do Pinheiro. Não vai ser um jogo em que o Pinheiro vai estar ao ataque o tempo todo, porque se pega 1-2 gols do Sampaio Corrêa, pode esquecer a partida, porque o time é muito bem montado, o técnico João Brigatti conseguiu encaixar as peças muito bem, o Gabriel Poveda ali na frente, junto com o Pimentinha, fizeram uma dupla muito interessante, o Soares armando a partida do camisa 10 de Sampaio Corrêa, está fazendo um excelente início de temporada pelo Sampaio Corrêa. Na parte defensiva, não sei se vamos poder contar ainda com o Luiz Daniel, os relacionados não foram divulgados, o Sampaio Corrêa vem adotando uma política de não divulgar os jogadores relacionados para a partida, para poder fazer segredo, né? Aquela questão de fazer segredo, de surpreender os adversários. O goleiro Luiz Daniel, nas últimas 2 partidas, nem relacionado foi, mas no jogo passado, contra o Juventude Samas, contra o Altos do Piauí, quem estreou foi o Gabriel Batista, o goleiro revelado pelo Flamengo. Talvez deva permanecer ainda como goleiro titular nessa partida, enquanto o Luiz Daniel se recupera, o que a gente imagina ser de caso de Covid, já que não foi nem relacionado e sumiu ali dos treinamentos. Então essas informações de bastidores, de acompanhar os treinamentos, nós conseguimos dar a vocês, mas Gabriel Batista, apesar de uma falha defensiva no gol do Altos no final de semana, se mostrou um goleiro bem posicionado no restante da partida e conseguiu fazer até algumas defesas interessantes. Dessa forma, o Sampaio Corrêa tenta surpreender o Pinheiro dentro de casa e aí ir aos 6 pontos e abrir uma vantagem do seu adversário, porque indo aos 6 pontos agora, ainda vai conseguir ter mais uma rodada, dessa vez contra o IAP, que é a última rodada do Sampaio Corrêa, para definir sua classificação. E o detalhe é que o Sampaio Corrêa não vai precisar viajar para fazer o jogo também aqui em São Luís, só que contra o IAP. Pelo lado do Pinheiro, vai fazer essa viagem muito, um pouco desgastante, dependendo do tempo de viagem e a antecipação que o time vai fazer para chegar em São Luís para tentar surpreender o Sampaio Corrêa. Então, hoje à noite é jogão de bola, Sampaio Corrêa contra o Pinheiro, Márcio Diogo, Ferreira, só craque no Estádio Castelão para definir a segunda rodada do Grupo A do Campeonato Maranhense. E olha, pela Copa do Nordeste tivemos apenas uma partida durante a semana, vamos ter outra hoje, mas o que já aconteceu foi o Sergipe e o Ceará e não alterou a posição do Sampaio Corrêa, que segue na 3ª colocação. Vamos acompanhar os gols. O Sergipe recebeu o Vozão no estádio Batistão e precisava vencer para não se distanciar muito da zona de classificação, mas o time sergipano perdeu por 1-0. Na marca dos 10 minutos, Kleber recebeu sozinho e mandou para fora, e na saída de bola, o goleiro da Sergipe fez uma lambança. Ao tentar sair, mandou a bola no peito de Kleber, que no desvio caiu no pé de Zé Roberto, que de primeira não perdoou e mandou para o fundo das redes. Veja novamente a assistência de peito de um atacante para outro. Menos de 2 minutos depois, com muita pressão no ataque, o lateral do Vozão invadiu a área e foi derrubado. Pênalti marcado e na cobrança, Zé Roberto queria marcar o seu segundo gol, mas esbarrou na trave. O time da casa praticamente não chegou ao gol adversário e no segundo tempo o placar não foi mais elástico porque o goleiro do Sergipe, apesar de ter dado o gol, se recuperou e fez grandes defesas, como no primeiro minuto do segundo tempo, tirando o ângulo de Marlon. Aos 26, em uma jogada parecida e mais uma vez uma grande defesa. Com o resultado, o Sergipe está na lanterna do Grupo A sem nenhum ponto somado. Já o Vozão foi para a 3ª colocação. E hoje à noite vamos ter mais um jogo, dessa vez é o Floresta contra o Fortaleza. O Fortaleza é do grupo do Sampaio Corrêa, é tido um dos grupos mais difíceis, mas levando em consideração que os times do grupo A jogam contra os times do grupo B, o Sampaio Corrêa até que está num grupo tranquilo, ao invés de cair os times mais difíceis nessa primeira rodada, vai conseguir enfrentar times intermediários. A gente tem aqui a tabela de classificação, segundo a própria Copa do Nordeste publicou nas suas redes sociais, o
Fortaleza, que vai jogar hoje à noite contra o Floresta, é o líder, venceu nessa primeira partida, seguido vem o CSA, Sampaio Corrêa e o Sport. Os 4 times conseguiram vencer seus jogos. Lembrando que o Sampaio Corrêa tem jogo adiado, não conseguiu jogar contra o Bahia na primeira rodada devido a casos de Covid lá no time de Salvador. Em seguida vem o Globo, ainda pelo Grupo A, Globo, Atlético da Bahia, Campinense e o Sergipe, que perdeu em casa. E no Grupo B temos o Bahia, CRB, Ceará e o Souza. Seguido vem Floresta, Altos e ali nas últimas colocações o Náutico e o Botafogo da Paraíba. A Copa do Nordeste continua hoje à noite, como eu falei, Floresta contra o Fortaleza. O mando de campo é do Floresta e no final de semana teremos mais jogo da Copa do Nordeste. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem muito mais do Campeonato Maranhense. E outra rodada do Campeonato Maranhense será entre o Juventude Samas e o IAP. Os dois times perderam nas suas estreias na competição. O Juventude perdeu para o Sampaio Corrêa em casa. O IAP visitou o Pinheiro e perdeu também por 1-0. Ou seja, os dois times necessitam vencer a partida. Empate não é interessante para nenhum dos dois times. Tanto o Juventude quanto o IAP precisam vencer, somar pontos, somar 3 pontos de forma mais específica para tentar disputar na última rodada ainda uma possível chance de classificação com o Sampaio Corrêa e o Pinheiro, que lideram o Grupo A. Então vamos acompanhar como foi a semana, pós-rodada dos dois times e também a semana para jogar sábado um contra o outro lá em São Mateus. O Juventude Samas não começou bem no Campeonato Maranhense. Em casa, perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-1, com 2 gols no primeiro tempo, o primeiro com Wesley Dias, depois de rebote, e o segundo com Soares do meio da rua. O Juventude mostrou poder de reação no segundo tempo quando descontou com Léo Anderson. E é esse poder de reação que o time precisa ter no sábado contra o IAP, que também foi derrotado, só que para o PAC por 1-0. Para tentar vencer em casa e não se complicar na tabela, o time vem treinando de forma intercalada, tanto na academia quanto em campo. Os trabalhos de força foram intensificados e em campo a parte técnica vem sendo aprimorada. Ao menos é o que pode ser observado vendo os treinamentos do time. Na terceira colocação, sem nenhum ponto somado, o Peixe de São Mateus precisa vencer para não ficar pelo meio do caminho nessa primeira fase. E como vai jogar contra o IAP, que também não tem pontos somados, o jogo fica ainda mais decisivo para o encaminhamento de uma classificação. O jogo entre as duas equipes está marcado para o próximo sábado, às 15h30, em São Mateus. Olha, o jogo vai ser lá em São Mateus, na casa do Juventude Samas, e jogando em casa, vocês já sabem como é que funciona, não pode desperdiçar. O Juventude Samas perdeu para um time muito mais qualificado que ele, que foi o Sampaio Corrêa, ainda na semana passada, na estreia da competição. Mas jogando contra o IAP, que são dois times muito equivalentes, não pode deixar desperdiçar pontos interessantes e muito importantes para tentar buscar um rumo ainda na sua classificação. Vale lembrar, e eu vou fazer essa ressalva, que o Juventude Samas, diferente dos anos anteriores, começou de forma um pouco mais desorganizada. Só a gente ressaltar um pouquinho, o próprio assessor de comunicação do Juventude Samas renovou o contrato apenas há 1 semana e meia atrás com o próprio Juventude Samas. O técnico foi apresentado depois que o time já havia se apresentado, junto com o Gabriel Júnior, que é o preparador físico do time. Algumas peças não foi conseguido a renovação, outras que chegariam como reforço não foi conseguido firmar o contrato com os jogadores. Então, assim, a organização, a diretoria do Juventude Samas, esse ano, nessa temporada, essa pré-temporada e começo de Campeonato Maranhense, deixou um pouquinho a desejar, porque deu a sensação e mostrou pra gente, pra imprensa, pra torcedor, uma organização muito mais interessante nos anos anteriores. Mas, nem por isso, é um time meia-boca ou um time fraco na competição. Tem totais chances ainda de buscar uma classificação, de fazer um jogo difícil contra o IAP. Pelo outro lado, o IAP vem mostrando a sua força de time formador, força de um time que usa muito a base. Vale lembrar que o IAP integrou oficialmente ao seu elenco o seu elenco principal 8 jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso é muita coisa, é muito interessante colocar essa rapaziada para jogar em jogos difíceis como o Pinheiro, sim, com certeza, e logo depois contra o Sampaio Corrêa. O IAP tem sim condições de fazer um jogo muito difícil e dar dificuldade para o Juventude. Vale lembrar que o jogo contra o PAC, o jogo foi 1-0 para o PAC, mas o IAP
jogou muita bola, criou muitas oportunidades. Infelizmente, não era o dia do IAP e a bola não entrou de forma alguma. Jogando contra o Juventude Samas, mais uma oportunidade. O técnico Zé Augusto treinou a semana completa para poder jogar contra o Juventude Samas e se espera uma excelente partida de futebol entre o Pinheiro e o IAP. Mudando de assunto agora um pouquinho para o outro time, voltando aqui mais para perto de São Luís, o São José de Ribamar, está sob o comando do técnico Dejaí Ferreira, está vivendo um momento incrível dentro dos campos. Já somou 4 pontos em 2 jogos, do máximo de 6, e vai jogar contra um outro adversário ainda no próximo final de semana, mas eu quero mostrar para vocês aqui o clima do vestiário. A gente tem um vídeo aqui do último jogo do São José contra o Cordino, que o São José venceu de virada, mostrando a força do Peixe Pedra. Vamos acompanhar. Aqui, ó. Olha o compromisso que nós temos com nós mesmos, hein? Aquilo que eu falei lá, um lutam, todos lutam. Um vence, todos vencem. Tá bom? Nosso compromisso é esse, tá bom? Bom jogo. Vamos. É o técnico Dejaí, que foi um excelente jogador, a gente não precisa nem falar das conquistas e por onde ele passou. E agora, como técnico, vem se mostrando também um excelente técnico. Tem muito a crescer, muito a aprender. Ele, a pessoa super humilde que ele é, com certeza, daqui a mais um pouquinho vai conseguir títulos importantes. Quem sabe ainda dá muito trabalho nesse campeonato maranhense. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, últimas informações do Motoclube de São Luís, que vai ter a semana completa de treinamento antes do seu próximo desafio. Agora com informações do Motoclube de São Luís, que conseguiu dar uma apaziguada nos ânimos depois do empate contra o São José, que não desceu nem para a torcida, nem para a diretoria motense. A semana foi meio conturbada, meio tensa, um clima um pouco pesado, mas a comissão técnica e o elenco entenderam a necessidade de apresentar um futebol muito melhor, muito mais ofensivo e vencer em casa. É muito importante vencer em casa, ainda mais num campeonato de tiro curto como o Campeonato Maranhense. E fez o dever de casa, jogando contra o Tuntum, conseguiu vencer por 1-0, apesar do Tuntum no segundo tempo ter dado muito trabalho para o Motoclube. No primeiro tempo, o Motoclube mandou na partida em todas as ações ofensivas e ainda teve 2 gols impedidos. Agora, a semana um pouco mais tranquila no Motoclube de São Luís. O Motoclube busca se aperfeiçoar cada vez mais. O técnico Carlos Ferro tem uma plataforma de jogo interessante. Eu acho que falta um pouquinho mais do entendimento de alguns jogadores dentro de campo, da importância deles no esquema tático do professor Carlos Ferro. Lembrando que Ferro comandou o clube ano passado, essa é a segunda passagem pelo Motoclube, dessa vez no Campeonato Maranhense. O Ferro assumiu o Moto apenas na Série D, dessa vez está disputando o Campeonato Maranhense com o time motense. E a semana um pouco mais tranquila, o Moto vem intercalando atividades não só na academia, mas também no seu CT, buscando um melhor aproveitamento do seu tempo útil de treino para poder botar o time cada vez mais capacitado dentro de campo. Segundo a diretoria motense, a torcida vem pedindo muito nas redes sociais, inclusive reforços, nomes de mais peso para fortalecer o elenco, mas a diretoria já falou e reafirmou algumas vezes que não vão dar um passo maior do que a sua perna pode alcançar. Ou seja, não vão trazer um nome mais forte, um jogador mais experiente ou mais habilidoso, enfim, que venha custar mais para o clube, se o clube não vai ter condição de arcar financeiramente com esse jogador. Dessa forma, a torcida tem que aceitar que esse é o elenco do Motoclube e é com esse elenco e empurrando e apoiando diariamente todo jogo que estiver no Nilzinho Santos, é apoiar o clube o máximo possível para tentar buscar bons resultados. É o momento ideal para o Motoclube. Motoclube, lembrando que vem passando por uma reformulação não só dentro de campo, mas também fora de campo, com mudança de diretoria, mudança de pensamento, mudança de linha administrativa e de futebol do clube. Então é a torcida entender o novo momento do clube, aceitar esse novo momento e apoiar como sempre apoiou nas arquibancadas. Olha, amanhã, quinta-feira, vamos ter outro jogo da rodada, é o Cordino versus o Tuntum.
Tum vai jogar contra o Cordino fora de casa, um jogo também muito difícil. O técnico Danilo Brito, ainda falando um pouco sobre a derrota para o Motoclube, falou que nem tudo foi erro, porque viu o quanto o Tum tentou, principalmente no segundo tempo. Ele criticou muito a primeira etapa da partida, mas no segundo tempo gostou muito do empenho do seu clube. E a gente viu, quem acompanhou a partida, que por detalhe não conseguiu o empate com o Motoclube. Já o Cordino precisa vencer novamente porque perdeu 2 jogos, então o Cordino precisa do resultado, precisa somar pontos. A última partida perdeu em casa de virada para o São José e é um resultado que nenhum torcedor, nenhum dirigente quer ver no seu clube, é perder em casa de virada depois que você consegue abrir o placar com o craque do seu time, que foi o Ulisses. Amanhã a gente está de volta com tudo o que aconteceu no jogo entre Sampaio Corrêa e o Pinheiro no Estádio Castelão. E se você puder, acompanhe, apoie o seu time, tanto o Sampaio quanto o Pinheiro. O importante é estar no Castelão, seguindo todas as diretrizes médicas, né, e protocolo de segurança devido à Covid-19, mas não deixando de comparecer e prestigiar esse espetáculo do futebol.